Bom dia, meninos. Espero que não tenha ficado com dúvida no nosso assunto. Vamos dar continuidade com os ângulos que a gente está estudando, certo? Mas se tiver dúvida, é só entrar no Zap e me perguntar. Vocês viram que nós estamos continuando estudando os ângulos em relação às retas. Agora que nós vamos ver, ângulos de duas retas com uma transversal. O que é transversal? É que está cortando outras retas. Observa, eu tenho a reta R e tenho a reta S e tem a T. A T está cortando elas duas. Então, esta é a transversal, certo? Aqui, tá vendo? É uma transversal. Aqui é transversal, aqui é transversal. Transversal está cortando essas duas retas. Aqui, tá vendo? Dizemos que a reta T é uma transversal de RS. Então, essa é a transversal. As retas RST, R, S e T determina 8 ângulos. Quando ela cortou as duas retas, formou 8 ângulos. Por quê? Na reta R, quando ela passou aqui, ela fez 1, 2, 3, 4. Certo? Aqui, na reta S, a mesma reta fez mais 4 ângulos. Então, a reta T, né, quando cortou as duas retas, deu formato a 8 ângulos. O ângulo A, B, C, D, E, F, G e H. Para tanta letra, mas é isso mesmo. Então, as retas aqui, A e E, essa reta, A, esse ângulozinho aqui, o ângulo A e o ângulo E, você observa, eles são chamados de correspondentes, certo? Então, o ângulo A e o ângulo E são chamados de ângulos correspondentes. B e F, outro ângulo correspondente. C e G, correspondente. D e H, correspondente. Então, se você olhar, é um que está lá em cima, o contrário está embaixo. Agora, vamos estudar algumas propriedades importantes dos ângulos correspondentes. A primeira propriedade, nas figuras a seguir, temos as retas R e S e uma transversal que está cortando e marcamos ângulos correspondentes. O ângulo correspondente A e o ângulo correspondente B. Quer dizer, correspondentes não são vizinhos, viu, gente? Das medidas, A e B. Aqui disse aqui, que o ângulo A tem 60 graus. O ângulo B tem 100 graus. As retas R e S, elas não são paralelas. Por que elas não são paralelas? Porque se eu continuar aqui, tchan, elas vão se cruzar. Elas vão ser, lembra? Vão ser concorrentes. O outro aqui, tem a transversal T, S e R. O ângulo A 60 graus, o ângulo B 40 graus. O ângulo A 60 graus, o ângulo B 40 graus. As retas R e S não são paralelas. Então, esses ângulos que são ângulos correspondentes, quando os ângulos correspondentes não tiverem medidas iguais, elas não são paralelas, elas são concorrentes. Mas elas não estão cruzando. Então, sim, continua a seta aqui, elas vão cruzar. A mesma coisa aqui, aqui em cima eles não cruzam, mas aqui embaixo eles vão cruzar, Então, vamos lembrar. Quando os seus ângulos, ângulos correspondentes, vou mostrar de novo, ele tá aqui em cima, é cá, não são os opostos pelo vértice. Eles não são opostos pelo vértice. Eles estão, contrário, tá aqui, aí vai ter lá em cima. Aqui de novo, tá vendo? O ângulo A, aí ele não é oposto do B, de forma alguma. Certo? Então, já vamos recapitular. Se seus ângulos têm medidas diferentes, os ângulos correspondentes, esse ângulo é correspondente desse, por medida diferente, elas não são paralelas, vão ser concorrentes. Essa é a primeira propriedade. Agora vamos lá, o que eu tava falando, tá vendo? Botou duas retas paralelas, na mesma direção. Então, a reta R e a reta S. Aí tem a transversal, a que tá cortando. O ângulo correspondente. A, 60 graus. B, 60 graus. Tá vendo? Uma na reta cá embaixo e a outra na reta lá em cima. Então, não são, vizinhos. Eles estão lá em cima, tá vendo? Um em cima desse e o outro em cima desse.
Aí, o ângulo A tem 60 graus, o ângulo B 60 graus. As retas R e S são paralelas. Então, toda vez que os seus ângulos correspondentes tiverem a mesma medida, elas vão ser paralelas. Aqui, ó. Se duas retas formam com uma transversal, ó, duas retas formam com uma transversal ângulos correspondentes de medidas iguais, então elas são retas o quê? Paralelas. Então, se os ângulos correspondentes tiverem medidas diferentes, não são paralelas, eles são concorrentes. Se elas tiverem medidas iguais, elas são o quê? Paralela. Ó, a segunda propriedade aqui é axioma de Euclides, que é o nome da propriedade, não precisa decorar o nome, né? Aqui, Ave Maria, o que é isso, Pro? Simples assim, ó. Vocês vão olhar, aqui, ó, nós temos a reta A e nós temos a reta B, ó. Vamos olhar só as roxinhas, A e B. E quem vai ser a transversal que eu vou olhar? O T. Ah, para essas outras retas aqui. Essas retas aí, só para a gente mostrar os ângulos. Observe aqui, ó. A azulzinha tem 40 graus. A vermelhinha, 60 graus, ó, abertura. A verde, 70. Aqui, essa preta, ó, é roxa, né? 110. Aí tem aqui. Passou pelo ponto P. A T, a U, a S, a D, a R, todas passaram pelo ponto P. Então, são concorrentes. Não é isso? Agora, e a A? A A passou pelo P? Não. Então, ela não passou pelo P, nem vai passar, ó. Então, ela não vai ser concorrentes. Ó, a A e a B não são concorrentes. A A e a B vai ser o quê? Paralelas. Então, aqui, ó. Por o ponto P, fora de uma reta, lá que é a reta A, passa uma única reta paralela. Quem é? Então, aqui, ó, tem a transversal. Aqui passou a reta B. Aqui passou a reta A. Então, lembra bem, as retas paralelas não passam pelo mesmo ponto, de jeito nenhum. Aí tem um participe aqui que é para usar transferidor. Você não precisa fazer não, porque vocês não estão trabalhando com transferidor, a não ser que vocês queiram. Pronto. Então, vamos ver agora como calcular isso aqui, ó. Duas retas paralelas, ó, a reta A e a reta B, com qualquer transversal. Neste caso, usou a transversal T, a transversal R e a transversal S. Os ângulos correspondentes de medidas iguais. Lembra? Se são retas paralelas, as transversais vão formar sempre ângulos iguais. Ah, por que tem várias aqui? Mesmo formato aqui, ó. Essa inclinou para o lado de cá, mas são retas paralelas, então forma ângulo de 70 graus. Nesse caso, formou ângulo de 70 graus, porque ela fez isso. Neste caso, botou a reta em pezinha na vertical. Claro, formou ângulo que de 90 graus em cima, tanto embaixo. Nesse aqui já botou ele mais tipo aberto. Então, nesse aqui foi fechado, agudo. Nesse, reto. Nesse, obtuso. Mas o mesmo ângulo daqui que formou na A, formou na B, ó. O mesmo ângulo. Então, se duas retas paralelas interceptada por uma transversal, ó, passou pela transversal, estão os ângulos correspondentes, têm medidas iguais. Então, os ângulos correspondentes, né? Porque estão correspondendo, né? Que são os mesmos. Vai ter sempre medidas iguais. Então, lembra bem, retas paralelas, quando passa uma reta transversal nela, sempre vai formar ângulos iguais. Conclusões práticas. A conclusão é como se fosse um resumo daquilo que a gente estudou. Então, na figura abaixo, as retas R e S são paralelas e a reta T é uma transversal. Temos os ângulos correspondentes. Então, o ângulo A, quem vai ser o correspondente dele? O E. O ângulo B, quem vai ser o correspondente dele? O F. Então, o ângulo D, que é aqui de baixo, vai ser o correspondente dele? O H. Então, ó, é só olhar esse, o de baixo. O de cima, e de cima. O de baixo, com o de baixo. Os correspondentes é assim. Então, os ângulos, ó, opostos pelo vértice. Então, ó, é oposto pelo vértice. Então, o mesmo ângulo de A
vai ser igual o ângulo de B, ó, oposto pelo vértice. O ângulo AC, né? O EG. Então, esses dois ângulos iguais. Esses dois ângulos iguais a esses dois ângulos. Então, observa que os ângulos A e D são suplementares. Então, ó, A e o D, esses dois juntos são suplementares. Esses dois juntos são suplementares. Esses dois juntos são suplementares. Aí, botando valores, que vocês têm a mania de achar que é tudo mais difícil quando a gente bota valor. Então, se eu botar, ó, A mais 10, 180, né? E mais I, 180. A mais H, ó. A mais H. Esse correspondente com esse, ó. O A e o não são suplementares. B mais G, ó. B e o G. O lá de cima com o K de baixo. É a mesma coisa que eu pegasse esse e juntasse com esse. São suplementares. Se são suplementares, formam o quê? 180. Aqui, ó, um resuminho. Para as retas R e S paralelas, ó, R e S, a transversal T, podemos generalizar da seguinte maneira. Eles usam as letras X e Y aqui para representar. Ó, correspondente aqui em cima, corresponde com esse aqui. Esse correspondente corresponde com esse. Então, os correspondentes botou a letra X. Os ângulos indicados por X têm medidas iguais. Então, esse valor é igual a esse. Esse valor é igual a esse. Aí, aqui, os ângulos indicados por Y também vai ter a mesma medida. Então, neste caso, os ângulos são o quê? Agudos, ó, fechadinho. Esses ângulos Y aqui são o quê? Os abertos. Aí, quando você juntar o agudo com o obtuso, você vai ter o quê? Suplementar. O agudo aqui, ó, fechado. E aqui o aberto, o obtuso, formou o quê? 180 graus. Aí, essa é a página 101, que você vai fazer só estudar. Observe aqui, considerem as retas R e ST sendo R paralela ao símbolo de paralela S. Então, ó, R é paralela a S. Aí botou esse tracinho, esse risquinho aqui, esse símbolozinho significa perpendicular. Então, ó, R é perpendicular a T. S é perpendicular a T. Olha só, formou os ângulos. Que ângulos são esses? De 90 graus. Se T for perpendicular a R e a S, então as retas determinam 8 ângulos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra, este ângulo é correspondente a este ângulo. A este ângulo aqui, desculpa. Esse é igual a esse. Esse aqui de baixo é igual a esse aqui de baixo. Esse aqui de cima é igual a esse. Esse aqui de baixo é igual a esse aqui de baixo. Aí tem um exercício para vocês fazerem, ó. Calcule X, Y e Z indicados em cada figura, admitindo que R e S são paralelos, ó. R e S. Se esse tem 55 graus, quem é o correspondente dele? X. Z, quem é o correspondente dele? Aqui de baixo. Então, é olhar. Aí você tem que pensar, ó. Z mais X vai dar quanto? Aqui só é você pegar esse valor e somar. Se esse valor com esse vai dar 180, então tá fácil, né? 55 para 180, eu vou achar Z. X é igual a 55. X, Y, quem é o correspondente dele? Aqui, ó. Esse aqui tá abertão, não tá? Mais Z. Quando eu achar o valor de X, qual é o valor de X? 55. Eu não vou saber qual o Y? Você vai fazer 55 para 180. A mesma coisa aqui, ó. 55 para 180. Ah, esse aqui de baixo, como é que eu vou fazer? Se aqui é 2Z, qual vai ser o valor? Só é pensar, ó. 30 graus aqui, quanto é aqui? São opostos. Lembra bem, ó. 2Z. Aí eu vou saber qual é o valor de Z. Isso aqui é 30 graus, oposto. Calcula, presta atenção. Ó, 130, mais esse valor, 180. Ah, para isso aqui eu tenho 35. Quem é o oposto dele? Você vai olhar, ó. Vai olhando aqui, calculando. Tentem fazer, nada de preguiça, dúvidas, me pergunte. Depois eu vou passar umas questões separadas disso aí. E essa página eu vou corrigir todo na próxima aula. Vou fazer uma correção explicando. Vou gravar um vídeo corrigindo com vocês. Eu quero ver se vocês conseguem fazer. Bom exercício e
tiver dúvida, entre no Zap. Tchau.